Bom dia, pequenos. Nós vamos para a nossa matéria nova, Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que é conhecida também como Guerra Europeia, né? Porque os conflitos que vão ocorrer durante a Primeira Guerra Mundial, eles vão estar restritos ao território europeu, tá? Porém, a gente também pode conhecer essa guerra, essa Primeira Guerra Mundial, como uma guerra imperialista, né? Porque ela vai ser fruto de movimentos imperialistas dentro da Europa. Então, a gente tem que entender primeiro o que foi o imperialismo. Vocês já estudaram sobre isso, creio eu, em geografia, mas vale lembrar, tá? Quando a gente ouve falar em imperialismo, a gente sempre ouve falar de nações europeias, nações, por exemplo, como os Estados Unidos aqui na América, ou então a China na Ásia. Para simplificar, né, imperialismo, ou pelo menos imperialista, é a nação dominante com políticas expansionistas de natureza de ganho sobre uma nação dominada. O que significa isso? Significa que uma nação ela vai dominar a outra, seja territorialmente, economicamente, culturalmente ou religiosamente. De alguma maneira, uma nação se sobrepõe à outra e a domina. Essa questão de imperialismo ela é algo muito antigo, até porque se a gente for pensar no conceito básico do imperialismo, dominação, né, desde o momento que o ser humano começou a se organizar em sociedade, né, e ter a noção de pertencimento, você vai ver esse processo de dominação, pelo menos físico, né, territorial, começar a ocorrer. Só que o imperialismo que nós estamos falando aqui nesse momento, ele vai ser aquele imperialismo característico do século XIX, tá? O imperialismo desenvolvido pelas grandes nações europeias dessa época. Esse imperialismo, ele vai vir como fruto de eventos ocorridos antes do século XIX, como, por exemplo, o desenvolvimento da industrialização. A Revolução Industrial Inglesa ela vai ser o primeiro ponto para o imperialismo que nós vamos tratar agora falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Revolução Industrial Inglesa ela vai produzir uma nação comercial extensa e aos moldes ingleses, outros países europeus vão começar o seu processo de industrialização. E a partir do momento que esses países se industrializam, eles vão sentir necessidade de buscar novos mercados consumidores para os seus produtos. Por quê? Porque a produção industrial ela é uma produção em larga escala. Então, a quantidade produzida ela era superior à capacidade da Europa absorver essa produção. Então, esses países vão precisar buscar novos mercados em outros continentes, no caso fora da Europa, para consumir esses produtos industrializados. Mas não apenas para consumo desses produtos industrializados, mas também pela busca de matérias-primas, né, mais barata para poder fazer o desenvolvimento, né, dessa produção. Então, a busca por matérias-primas e a busca por mercados consumidores de produtos vai fazer com que o século XIX seja marcado pelo processo imperialista, ok? E é nesse momento que grande parte da Ásia, África e Oceania vai ser dominada por nações europeias, ok? Esse processo todo, ele vai ser muito marcante num evento ocorrido em 1876, que é a Conferência Internacional de Bruxelas, onde a África ela vai ser partilhada, tá? Então, partindo do princípio, da ideia que nós já sabemos o que é imperialismo, a gente vai ver que a Primeira Guerra Mundial, que vai ser chamada de a Guerra das Guerras também, né? Que é a guerra que tinha o intuito de acabar com todas as outras guerras, essa Primeira Guerra Mundial, ela vai ser fruto do imperialismo que vai ocorrer dentro da Europa, ok? Então, primeira coisa, no século XX, a Europa vai estar vivendo uma série de tensões entre as suas grandes potências. Por quê? Nós vamos ver nações como a Inglaterra e a Alemanha rivalizarem por mercados consumidores de produtos. Nós vamos ver nações como a França e a Inglaterra rivalizarem por questões de revanchismo, né, por conta de guerras que haviam ocorrido, conflitos que haviam sido travados e que ambas as partes perderam, mas nesse momento aqui nós estamos vendo um processo de tentativa de revanche francesa por conta das regiões da Alsácia e Lorena que haviam sido perdidas. Então nós vamos ver uma série de conflitos entre as grandes potências europeias se desenvolvendo nesse momento,
tá? Então, nós vamos dividir esse processo inicial aí de Primeira Guerra Mundial nos motivos que levam a esse conflito, tá? Os motivos que levam a essa guerra que nós chamamos de mundial. Primeiro, a questão da Inglaterra e Alemanha. Foi uma questão básica e puramente expansionista, imperialista. Por quê? Porque a Inglaterra ela vai desenvolver o seu processo industrial bem... vai ser a primeira nação, né, a desenvolver o seu processo industrial. Então, vai ser bem no início mesmo ali do desenvolvimento das nações europeias, pelo menos no desenvolvimento industrial. A Inglaterra ela vai ser a pioneira nesse processo. Tá? E como a Inglaterra vai ser a primeira a desenvolver a industrialização, ela vai cometer uma série de erros, vai usar tecnologias e matéria-prima, instrumentos rudimentares. Depois, com o passar do tempo, ao observar a industrialização inglesa, outros países europeus começam a se industrializar. A maioria dos países eles vão se industrializar um pouco depois que a Inglaterra se industrializa. Porém, alguns países estão passando por processos internos, né, de unificação, de organização e não consegue dar o seu pontapé inicial na industrialização, que é o caso, por exemplo, da Alemanha e da Itália. Esses países vão ter a sua industrialização bem tardia. O que acontece? Qual é o problema nisso? O problema é que tem o lado positivo e o lado negativo, né? O lado positivo é que você utilizando as tecnologias que já existiam, né, que já foram testadas pelos ingleses, observando o processo de industrialização inglesa, essas nações elas vão ter uma noção maior de como caminhar para se industrializar. Então vai cometer menos erros, o processo industrial vai ser muito mais rápido, sem contar que no momento em que a Alemanha e a Itália se industrializam, esse momento vai ter novas tecnologias já sendo desenvolvidas. Por exemplo, a Alemanha quando se industrializa, elas vão usar principalmente o aço como, né, liga, digamos assim, para a construção dos seus produtos e para o desenvolvimento das suas indústrias, enquanto a Inglaterra usava o ferro, que é uma liga muito mais pesada, né, e menos resistente, por exemplo, que o aço. Então, o que vai acontecer? A produção alemã, por exemplo, que vai vir depois, né, muito tempo depois da inglesa, vai ser superior à inglesa em si. Só que aí vem o lado negativo. Qual é o lado negativo? O processo de imperialista, né, de divisão do mundo para consumo de produtos industrializados já estava ocorrendo, já estavam em processo já há tempo. Então, quando a Alemanha chega nessa corrida, ela chega meio que atrasada. Então, ela não vai ter tantos mercados consumidores, digamos assim, tantos espaços para poder vender os seus produtos. E aí que começa a questão. Então, aí a gente tem o primeiro motivo para o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial, que são as questões imperialistas. A Alemanha vai começar a invadir territórios que estavam sendo dominados pelos ingleses como fonte de consumo dos seus produtos e busca de matérias-primas. Então, a Alemanha ela vai invadir esses territórios, causando um desconforto, né, se nós podemos dizer assim, entre essas duas nações. E a Alemanha, obviamente, né, vai buscar esses mercados consumidores. Como os produtos alemães eles eram produzidos mais rápido, usando tecnologias melhores, eles acabavam sendo mais baratos, inclusive que os ingleses, né, digamos assim. Então, a Inglaterra via que a Alemanha era uma concorrência meio que desleal, e aí eles não vão aceitar essa situação e vão começar os problemas, digamos assim, com a Alemanha, tá? Ásia e África, né, vão ser os continentes que mais vão sofrer com esse processo